Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, pique-esconde. Pique-esconde. Essa foi boa. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem tem criança e gosta de criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Lato Moreno. Fala aí, meu irmão! Hoje é no bom dia, boa tarde, boa noite, porque o Japão se foi, mas a gente vai voltar, e até lá, será que eu decorei boa noite? Eu acho que não, mas tudo bem. Você chega. Eu vou chegar lá, não vou, é que ficou marcado Obi-Wan Kenobi, então para eu lembrar que é Konnichiwa, para lembrar que é Ohio e o outro que é o Kapalchana, eu não lembro, mas tudo bem. Ó, mas olha só, hoje é um episódio especial que nós estamos bem no meio do final das Olimpíadas e o início das Paralimpíadas ou Paralimpíadas. Aí vocês vão ter que entrar lá no PicSconde e assistir o vídeo para descobrir a diferença. E nesse meio tempo nós pensamos, e agora? E agora a gente volta a fazer o que a gente mais gosta, que é trazer convidados. E hoje, nada mais, nada menos do que nós falarmos de um tema muito legal, que são as brincadeiras, do que alguém que manja muito do brincar. E não é só brincar, o cara da aula de educação física é professor formado, é judoca, e não é judoca tipo eu, faixa branca, que sabe o que é um Osotogari, um Kouchigari, um Ouchigari. O cara é faixa preta e um monte de outras coisas mais. Então, com vocês, trazemos hoje o Tio Ícaro! E aí, galera, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Satisfação estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Vamos falar do que todo mundo gosta, que é brincar, se divertir, dar risada. É isso aí. Ah, garoto, seja bem-vindo. Espero que você goste bastante, porque a gente já está empolgado, já estamos emocionados, tudo desesperado. E aí, vamos para acessibilidade? O que é acessibilidade? O que é ser acessível? O que é acessibilidade para você, professor Diego? Para mim, ó, a acessibilidade é que todos conseguem fazer. E será que tudo que a gente consegue fazer, todo mundo consegue fazer? Será que todo mundo pode fazer o que o outro pode fazer, o que não pode fazer? Claro que a gente tem sempre as restrições, as coisas que acontecem, mas dentro do brincar, naturalmente as crianças se desenrolam, brincam, mas como que nós podemos ajudar nesse processo de tornar acessível, ou seja, algo que todos podem participar? E é por isso que nós trouxemos o tio Ícaro, que vai falar para a gente agora um pouquinho qual é a visão dele, como é que a gente faz o brincar ficar acessível. Como fazer o brincar ficar acessível, hein? Porque é um tema muito bacana, né, meninos? É um tema super bacana porque eu sou de uma geração que eu brinquei na rua, né? Eu brinquei muito na rua. E eu, quando criança, eu não via esse tipo de brincadeiras, né? Porque as pessoas antigamente, parece que elas tinham, não é vergonha, né, da sua condição, mas não era falado, na escola não era falado, antigamente tinha lugares separados, né, para pessoas com... hoje em dia mudou, né, a nomenclatura, né, agora ANEE, né, alunos com necessidades educacionais especiais, né, então eles estão mudando aí, então era difícil para nós, criança, passarmos por esse processo de aceitação ou adaptação, né? Então, conforme as coisas foram mudando e as coisas começaram a ficar mais claras, aí as escolas começaram a receber, né, essas crianças, esses adolescentes, então começou a vir um pensamento, e agora? O que vamos fazer? E a nossa área, né, que é aquilo que a gente fala, a recreação, ela é mágica, ela é maravilhosa, porque enquanto alguns profissionais
se sentiram preocupados como agir, a recreação ela abriu o braço desse tamanho e falou: vem que aqui a gente consegue adaptar, nós conseguimos incluir, e aí foi só festa, né? Então, principalmente as aulas de educação física é um espaço bacana onde a gente consegue ter essa inclusão, né? Você falou aí, Diego, das Paralimpíadas, né? Então, a gente consegue vivenciar vários tipos de acessibilidade, né? A questão do cadeirante, porque quando você fala de acessibilidade, a pessoa lembra, a primeira coisa é o cadeirante, mas nós temos várias outras necessidades a serem atendidas dentro da escola, né? E como agir, né? Como fazer. E aí tem o vôlei adaptado, né? Que você leva todo mundo para o chão sentadinho ali, a criançada, e eles adoram porque eles saem daquela, vamos dizer assim, a zona de conforto deles, que é o andar, o correr, e aí eles vão para o chão. Primeiro é aquela, o que é isso? O que o professor está querendo? Como que é? E depois que eles entendem a brincadeira, o jogo, nossa, aí flui, que é uma beleza, né? Dei o exemplo do vôlei adaptado, que é o que eles adoram também. Enfim, futebol para cego, né? A gente venda os olhinhos dele, faz uma bola com chocalho, e eles têm que usar muito a audição. Então, enfim, dá para a gente viajar no mundo da imaginação. Inclusive, é uma ótima oportunidade, como você falou, professor Ícaro, da gente explorar outros sentidos e outras possibilidades com as crianças, né? Exato. Então, Exatamente. eu aproveitei bastante nessa pandemia. A gente fez aqui muitas brincadeiras com a Lilica, minha filha, e ela pirava nessas brincadeiras mais adaptadas, assim. Então, brincadeiras com vendas, ela gostava, brincadeiras onde ela tinha que se deslocar, né, com uma perna só, ou se deslocar apenas em 4 apoios, ou com 2 apoios. Então, dá para a gente explorar muitas coisas, né? Papais e mamães, não fiquem aflitos. Durante essas próximas semanas que vão acontecer as Paralimpíadas ou Paralimpíadas, assistam para entender qual o correto, tá bom? O nosso videozinho lá. A gente vai mostrar para vocês, papais e mamães, como que a gente pode explorar brincadeiras com seus filhos. Poxa, às vezes uma brincadeira simples, né? Como o professor Ícaro falou, de você colocar apenas uma venda, E agora, você vai estar transformando, eu diria, as conexões dos seus filhos, conexões cerebrais deles de um jeito muito fantástica. Eles vão aprender demais e só tem a gerar muita confiança para eles. Certo? Com certeza. Como fala, aproveitando mês de agosto aí, né? Que estava com o mês de agosto em pauta, que eu adoro essa questão folclórica, a brincadeira da cabra cega, né? Que a gente fazia quando criança. Meu, super uma brincadeira acessível, né? Assim, que trabalha essa questão da acessibilidade, uma brincadeira folclórica, né? Colocar o rabo no burro, que era tradicional em festinhas de aniversário. Exatamente. Como que era hoje? Por favor, professor Diego, explique para a gente como que é colocar o rabo no burro. Essa nova geração não sabe. Pior que é verdade, né? Era assim, antigamente as festinhas de aniversário eram regadas a Guaraná Brahma, brigadeiro, olho de sogra e um bolo que tinha uma massa que não era nem um chantilly nem um marshmallow. Mas era sensacional, porque os bolos eram todos iguais, tinha aquela bordinha, aí ele vinha com aquela saia de papel laminado que você saia lambendo, né? E aí tinha a cereja em cima, os bolos eram assim, aquela velhinha, né? As bexigas que só tinha lá o vermelho, o amarelo, não tinha tantas cores. E digo mais, não era aquele... Lá, né? Não era aquele bolo que hoje era só um pedacinho, era um bolo do tamanho de um mundo que você levava para casa ainda. Era o bolo, e ainda sobrava para Deus e o mundo. Era aquele bolo de aniversário do aniversário da cidade de São Paulo, ele tinha 17 quilos para 40, era assim, enfim. E aí as brincadeiras, elas eram tradicionalmente feitas, porque você não tinha o celular, nada disso, né? Então era muito legal nesse aspecto, porque você tinha dançar com a laranja na testa, você tinha o jogo da dança das cadeiras, mas falando do cabra cega não, do colocar o rabo no burro, você vendava a criança, aí você tinha na parede, feito lá de cartolina, tal, aí você tinha um burrinho desenhado. E aí uma criança era vendada e na mão dela era colocada um rabico,
que pode ser uma caixinha, podia ser um velcro, como fosse, e a criança vendada girava ela para dar labirintite, e aí você ia tentando chegar no rabo do burro, e as crianças, vai ter que ser, vai ter que... Aí até a criança tentar e colocava o rabo na orelha, o rabo no corpo, e aí tinha que tentar colocar o rabo no lugar do rabo do burro. A brincadeira rabo no burro era essa daí. Era E show era de bola, era muito legal. legal, a criançada se Tio Ícaro, divertia. explica pra Oi. gente a do Cabra Cega aí. Explica pra gente. Meu, cabra cega é simples, você... Aí é que tá, né? Nós brincávamos, eu tive vários primos, né? Então a gente se juntava. Hoje você vai na casa do tio, da tia, as crianças, elas... Primeira coisa, né, que o pai fala, na minha época, quando a gente ia para casa da minha tia, minha mãe ia conversando no carro com a gente, né? Ela no carro, ela não sabia se ela dirigia ou se ela já ia dando beliscão na gente, assim, né? Ela falava, chegando lá, a mãe falava mordendo o dente, né? Chegando lá, não mexe, não fala, não toca, mas não tinha como. Então a gente chegava, juntava os primos e queria brincar. Hoje não, hoje é tudo celular, né? Quer celular? Aí vai pro celular. Então a criançada, a gente se juntava, e aí, vamos brincar de cobra cega, a gente ia para um quarto, e, a gente não se machucava seriamente, por sorte, porque a gente vendava, né? A gente pegava uma toalha, vendava os olhos, ele não enxergava nada, não enxergava nada. E na minha família era modo hard que a gente falava, a gente apagava a luz ainda, mas tem gente que não apaga a luz, só venda também. Roda a criança assim, né? E aí você se espalha por ali. E a criança tem que vir e tentar ir achando o outro, e tentar achar o amiguinho. Se pegava o amiguinho, peguei. Aí ele que era a cobra cega. Enfim, né? Então a cobra cega, você vem do olho da criança. Na quadra é muito melhor, né? Você vem do olho da criança, e aí você pode até colocar como é que fala, um adendo. Então, olha, agora você tem que chamar o seu amigo pelo nome. Então, aí o Zé tá vendado, e aí eu e o Diego ficam, ô Zé, então a criança não sabe nem para onde vai, né? Porque tanta gente chamando, e assim é que era a cobra cega. A gente Uma brincava Demais, assim. explicação até bacana. mais técnica, que é interessante, então a gente tem o feedback e o feed forward. O que seria isso, né? Toda vez que a gente tem o feed forward, que é o comum, nós olhamos para algo que está acontecendo e a partir daquela informação a gente recebe, faz um processamento da informação nas áreas cerebrais de acordo com o que vai ser feito para ter uma resposta. O feedback é o que a gente costuma ouvir quem vai treinar de propriocepção. Então, eu deixo de ter o estímulo visual e, a partir de como eu percebo o espaço sem a visão, eu tenho que produzir uma resposta, nesse caso da cabra cega, a resposta motora, que é o caminhar. Então, o que vai me guiar para isso muitas vezes é a audição e as passadas, tal. Então, isso você cria uma nova forma de reconhecer o corpo no espaço, que para as crianças é extremamente importante. Onde para o Importantíssimo. adulto, você pensa no seguinte, como que um adulto pensaria isso? Dentro de um treino de base instável ou mesmo de um espaço onde ele fecha os olhos, mas a gente entra nos outros méritos de treinamento que não é o foco agora, porque a gente está falando de brincadeira para crianças. Uau, E a gente falou da cabra cega e a gente fala da globalização, por exemplo. Nós brincávamos assim. Hoje as crianças, com acesso a muitas informações do mundo, elas brincam do mesmo jeito como Marco Polo, onde ela fala Marco Polo, que é uma outra forma de brincar, e também a pinhata, que popularizou, até mesmo tinha eu assistia com meu filho, o Mundo de Doc. Então a pinhata, que é aquela tradicional que fica balançando, a criança com um pedaço de pau tem que quebrar. Então são outras formas de tirar o estímulo visual e gerar uma brincadeira, né? Então, a gente falou até, acho que foi legal falar da deficiência visual relacionada a tornar acessível. E aí, para a gente retomar um outro tipo do brincar, que eu acho importante a gente falar, é assim, antigamente se falava que não se via tanto. Tinha a questão do não ver, por não ter acesso, não sair de casa, lugares específicos, mas também não havia o diagnóstico, porque nós não tínhamos tantos diagnósticos formados, não tinha tanta tecnologia para diagnosticar alguém e tratá-la, enfim, de acordo. E aí eu vou passar para um outro tipo agora de como tornar acessível, tio Ícaro. Eu gostaria que você falasse como que é, por exemplo, a gente fala hoje, antes tinham várias nomenclaturas, hoje a gente conhece o TEA, que é o transtorno do espectro autista,
Então, muitas vezes a gente fala, meu filho é autista, não é autista, tem um autista na escola, enfim. Como que é? Eu vou abranger um pouco mais, não só o autista, mas a criança autista, uma disléxica. Vamos pensar no caso de uma criança que não consegue manter o foco ou que ela fica muito, o nome, o out, vamos dizer assim, fora da brincadeira. Como é que eu torno numa brincadeira acessível quando tem uma criança, seja do espectro autista, ou mesmo uma criança que não consegue manter o foco por muito tempo em uma coisa só? Então, você fala uma criança, eu conheço um adulto que ele é assim, né? Que ele não consegue se focar, como eu estava brincando com vocês, né? Antes a gente estava conversando. É bem sério isso, Diego, porque eu tive uma infância, a minha fase escolar, ela é exatamente isso. E quando eu entrei para a educação física, quando eu fui estudar psicomotricidade, eu comecei a perceber em mim algumas coisas, né, que a gente estudava como é que eu posso dizer? De aspectos que eu me encaixava, né? E até hoje, por exemplo, eu vou ler, eu leio aqui, passa 2, 3 minutos, eu já não sei, eu tenho que voltar a ler. Para eu ler um livro, para mim é muito difícil, eu tenho que ler 3, 4 vezes a mesma página para entender, né? E como que, quando eu comecei a entender isso na criança, eu comecei a me colocar no lugar dela. Então, assim, algumas nomenclaturas me fogem da cabeça. Porém, se você falar, ó, precisa trabalhar isso e isso nessa criança, eu já tenho a brincadeira na ponta da língua, e aí nós vamos, por exemplo, uma criança que ela é autista, dependendo do grau, porque existem vários graus de autismo, dependendo do grau, eu tinha um aluninho, era muito bacana o que aconteceu com aquela sala, e ele era um grau um pouco severo, né? Então, aos poucos eu fui conversando com a sala, e ele era que, igual você falou, como adaptar a brincadeira. A maioria das aulas era circuito, porque o circuito, ele tem várias estações, ele não fica na mesma, vamos dizer assim, na mesma brincadeira, o pega-pega. Talvez se você pegar um pega-pega para uma criança que tem um pouco de déficit de atenção e tudo mais, se você ficar só no pega-pega, vai chegar uma hora que essa criança vai cansar, porque vai falar, só isso, não tem estímulo nenhum, não muda. Então, às vezes as outras estão se divertindo, mas para ele já foi, ele já entendeu aquele jogo, já foi. Então, eu gostava muito de ir para os circuitos, né? Os circuitos motores. Então, eu fazia uma mesa, colocava aqueles elásticos, fazia aquela cama de gato, né? E ali ele estava tendo um estímulo, um motor muito bacana. Então, quando ele passou daquilo, ele pensou, você pode pensar assim, então ele passou por ali, ele venceu aquele estímulo, acabou. Acabou, mas logo à frente tinha outro. Então, a todo tempo, ele estava sendo vamos dizer assim, bombardeado com informações que o mantinha focado, né? Então, eram estímulos diferentes. Então, eu gostava muito de trabalhar com os circuitos, ou se a gente ia para um pega-pega, como nós temos vários tipos de pega-pega, eu mudava, às vezes eu cronometrava, quando era aula dele, eu cronometrava, 2, 3 minutos, pega-pega, o Diego pega, é o pegador, todo mundo corre, tradicional. Olha, agora nós vamos brincar de pega-pega, gato, rato e montinho. Então, o tempo todo você tem que estar vindo com informações para que não se torne maçante, né? Porque ele entende aquela brincadeira, ele vai brincar. Passou alguma coisa que chamou a atenção, ele foca naquela coisa. E já então, era. Eu levava minhas aulas mais para você ter esse feedback, né, da direção, da coordenação, é muito importante. Né? Eu já tive casos de pegar uma criança que ela tinha disritmia e eu não sabia, não foi passado para mim. Então, esse feedback é legal falar, né? Coordenação, professor, é muito importante, porque você prepara a aula, é aquilo que eu falei, focado nessa criança que vai atender todos os outros, né? Um circuito, todos brincam, todos se divertem, mas ela para de, vamos dizer assim, porque às vezes ela perdeu o foco, ela
pode se irritar de uma forma e partir para uma forma agressiva, que é o normal. Então, às vezes a pessoa está perto, ela gruda no cabelo, ou ela empurra, mas não de maldade, né? É o jeito dela se expressar. Agora, se ela está focada, se a sua aula ela é totalmente diferenciada para atender, não tem problema. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Ele vinha, nós temos o problema da fila, né? Então, às vezes, formava fila para você passar pela brincadeira ali, pela cama de gato, e aí o que acontecia? Ele terminava, ele vinha já de novo na frente para passar. Aí as crianças falavam, tio Ícaro, ele tá furando fila. Aí o que eu fazia? Olha, gente, ele é um nosso amigo, que ele precisa de uma atenção, ele precisa da nossa ajuda, ele não está furando a fila de maldade, assim, você viu? Ele não precisou mais puxar o cabelo de ninguém, empurrar ninguém. Aí eles começavam a entender. Às vezes estava com a bola, tinha 30 bolas na quadra, mas ele queria que estava com um amigo. Eu comecei a ensinar o quê? Deixa ele pegar, dá para ele a bola, vai lá e pega outra. Eu trago bastante exatamente para sobrar. Então, quando eles começaram a entender, vamos dizer assim, essa necessidade desse meu amigo, as aulas e as crianças, chega a arrepiar, porque foi uns 3 meses assim, de adaptação, vamos dizer, porque eles eram pequenos, então até a criança entender, e aí depois, era só festa. Né? Uhum. Então, não sei se eu respondi, mas Respondeu, meio assim. E você tocou num assunto muito importante, professor tio Ícaro, com relação ao feedback. Né? Você falou do feedback dos professores, entre os professores e a direção da escola, mas uma coisa que a gente fala muito aqui no PixConde também é o feedback com os pais. A gente é muito da linha de que a educação não é somente função da escola, né? A gente é muito adepto da função educação pais, né? Papai e mamãe, mamãe e papai e tia, independente de quem seja o responsável em casa, no lar. E na escola, obviamente, a gente faz a escolarização. Então, a gente sabe muito bem essa linha tênue e a gente sabe que é um trabalho em conjunto. Não adianta ser só escola, não adianta ser só em casa. Então, quanto mais a gente sabe, né, tiver essa conexão entre a família, entre a escola, muito mais saudável será para a criança e todo mundo vai sair ganhando, principalmente a sociedade, né? Porque vão se construir novas pessoas, novos seres humanos, novos cidadãos, cada vez mais fortalecidos em todos os sentidos. Né? Teve algum caso, algum pai que ainda tinha um pensamento antigo com relação à acessibilidade? A gente sabe que na nossa geração era muito costume, até mesmo porque o professor Diego ele comentou, que antes as pessoas não tinham tanto conhecimento, então as pessoas com deficiência não saíam de casa, né? Algumas ficavam muito escondidas, às vezes a gente conhecia, né? E às vezes um pai, uma mãe, um meio conhecido, falava, comentava, mas era aquela coisa um pouquinho velada. Com o tempo, as pessoas foram saindo de casa, o assunto tomou-se mais conta, assim, de uma maneira geral, mas, como eu até havia comentado, nós, por falarmos essa língua, a gente já conhece, para a gente é muito normal a acessibilidade, né? Não somente a questão de uma criança com necessidade especial, mas de qualquer tipo de acessibilidade. Mas quando a gente encontra ainda o pai ou a mamãe com um discurso um pouquinho, eu diria, retrógrado, desalinhado, desalinhado, a gente dá uma chocada. Qual que é a sua reação? Se você teve alguma experiência assim, como Nossa, você fez? O politicamente correto, né? Nossa, hoje essa palavra, o politicamente correto, politicamente correto. O Zé tá pensando ali, ó, ele foi escolhendo as palavras. Eu tô ligado, tô só olhando ali, ele tava buscando, rastreando as palavras. Mas a real a gente sabe disso, e nós estamos aqui para ensinar. Não tem problema, um pensamento retrógrado, ou seja, é um pensamento que não está de acordo com o tempo dele. Então, é a mesma coisa que hoje em dia, se fosse assim, fazendo uma comparação. É como se uma pessoa hoje eu falasse, ó, pesquisa aí o que é Paralimpíada, e ela fosse procurar na Barça, numa enciclopédia. Nós temos recursos melhores para ter a pesquisa. Então, quando nós brincamos aqui, falamos do retrógrado, não se sinta ofendido, e sim entenda que hoje nós temos formas melhores de avaliar uma situação, e nós estamos aqui para ajudar justamente isso. Se seu pensamento ainda é esse, não fale, mas este pessoal do PixConde não sabe o que fala. Não, nós queremos trazer novas formas de se pensar e
que você saia da Barça, que ela vire uma coleção bonitinha, branquinha ali, se ela quer assim, não usou muito, e você possa usar o Google. Não que a gente seja igual ao Google, mas enfim. Mas ele também é útil. Ele é útil, mas existem pessoas que ainda preferem a Barça, né? Enfim, o Zé ele fez uma pergunta, eu estava formulando, aí quando o Diego falou, eu engoli novamente. Eu confesso que eu engoli e eu não vou falar então o que eu pensei. Então, eu vou me segurar um pouco. Não, gente, assim, ó, é legal isso que nós estamos fazendo, as redes sociais estão aí para isso, para abrir um pouco a nossa cabeça, e falar, Zé, infelizmente acontece sim, né? A gente não... Eu acho que assim, a nossa função aqui é remar contra a maré, né? E assim, a gente está exposto. Então, é legal a gente falar, porque quando outras pessoas se depararem com esses pensamentos, elas sabem como agir, né? Ou então, enfim, simplesmente ignorar. Mas infelizmente existe, Diego, existe muito ainda. A gente parece que não, que nós estamos no século XXI, mas tem muitas coisas que às vezes me choca dentro da sala de aula. Eu sou um professor que eu tenho bastante dificuldade, eu confesso para vocês, né? Porque às vezes é depositado em cima do professor o falar corretamente, e você tem que saber de tudo. Me desculpe, eu sou ser humano, eu não sei de tudo, eu tenho minhas deficiências também, então tudo que eu fui aprendendo foi muito na prática, né? Para eu decorar, eu sou da época que não tinha o Google, não tinha YouTube. O YouTube foi uma salvação para mim, porque os vídeos são mais atrativos para mim, eu decoro mais do que a leitura. Não que eu não leia, mas é aquilo que eu já falei no começo, eu tenho que ler 3, 4 vezes, mas você tem que se permitir, né? E eu também foge as palavras, enfim, mas quando você me joga para fazer, eu estou aqui pronto para atender. E Zé, infelizmente acontece por um simples motivo, não é motivo. Estou falando que eu já tive esse pensamento e ainda bem que a nossa família ela é bem alinhada dessas questões, e quando vem alguns pensamentos, falam, olha, você não está percebendo que você está fazendo isso. E, por exemplo, eu tenho não é frustração, mas eu sempre tive uma vontade de ser policial, né? Eu sempre tive uma vontade. Eu prestei o concurso da Polícia Federal faz pouco tempo, e aí, isso é meu. Então, o que eu faço? Eu não passei, vou tentar novamente, porque eu não desisto fácil das coisas. Mas eu estava pegando no meu filho assim, olha, aproveita que você é novo, comece a estudar agora, e aí, olha esse salário. Quer dizer, eu estava projetando no meu filho uma frustração minha que eu não estava conseguindo. E às vezes acontece muito isso dentro de uma sala de aula, né? Às vezes o pai queria ser um jogador de futebol, às vezes o pai queria ser algo, e começa a projetar no filho. Então isso é um peso para a criança, né? E disso que eu estou falando de acessibilidade, algumas famílias, né? Que eu estou falando do que eu presenciei, que eu posso falar. Todo pai tem o seu filho como um troféu, né? Todo pai tem o seu filho como um troféu, como uma coisa bacana. E quando você vai apresentar esse troféu, você quer que ele esteja intacto. Você não aceita alguma parte que está desalinhada desse troféu. Só que, às vezes, essa parte desalinhada é que é o tchan da coisa, é o que deixa mais bonito aquele troféu, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente se depara com esses pensamentos, né? Porque eu não quero... não, meu filho, ele não tem. Isso eu falo um pouco sério, porque, assim, quando você aceita a patologia do seu filho, da sua criança, as coisas fluem, a vida fica mais fácil para ele, que o foco tem que ser ele é o assistido dessa história. E quando você começa a colocar essa barreira, não tem problema, não tem uma deficiência, não precisa ser assistido, você vai, vamos dizer assim, retardando um atendimento que para ele, quanto mais cedo, melhor vai ser, porque ele vai a família vai aprender a trabalhar com essa patologia, a sociedade vai aprender a trabalhar, enfim, é uma coisa, quando você aceita, é uma coisa maravilhosa, parece que abre uma cortina assim, ó.
Eu tenho um caso de um menino que ele tinha alguns traços, vamos dizer assim, de autismo. Nós não podemos afirmar, porque nós não temos visão além do alcance, né? Eu não tenho a espada justiceira na minha mão. Então, o que a gente faz? Função da escola. Você detectou algo, né, que possa ser, você tem que ter todo um cuidado de chegar nesse pai e falar. E esses pais, eles foram muito receptivos. E eles, nossa, muito obrigado, eles foram fazer os exames. E realmente, o menino, ele estava com... Comportamentos. Exato. Meninos, você precisa de ver, esses pais, eles faziam assim, ó, se o professor ou a escola falasse, ó, agora você tem que pular de cima do guarda-roupa e dar uma camba, eles faziam. Meninos, eu juro para vocês, foi 1 ano e meio de atendimento para essa criança. Ele tinha em torno de uns 7, 8 aninhos. Foi 1 ano e meio. Esses pais, eles se focaram tanto nisso, psicólogo, tinha a AT junto com ele na aula, tudo. Foi 1 ano e meio. Aí, com os exames, todos detectaram que era um grau leve e ele conseguiu seguir normal, sem AT, sem nada. Tinha os seus acompanhamentos fora para estar. Mas, assim, quando você atende, você tira esse leque, entendeu? Você tira essa barreira. Então, isso é muito importante. A aceitação é muito importante. Ela não é fácil. Ela não é fácil para ninguém, mas ela é importante, né? Então, é isso. Você falou em Olho de Tandera, tio Ícaro, e a gente tem um quadro, você falou Espada Justiceira, e a gente tem um quadro chamado Olho de Tandera, onde a gente pede para o convidado uma sugestão de leitura, né? Você gostaria de falar para a gente uma sugestão de leitura sua? Eu sei que você não é muito fã de livros, né? Mas algum livro que você lê e você fala assim, não, esse eu gostei e esse eu recomendo para os pais, para as mães, professores que gostam de uma leiturinha assim, preciosa. Aí é que tá. Pode ser filme? Pode ser filme? Pode ser um filme, pode ser um filme. Meu, eu tenho... Vamos lá. De livros, assim, eu gosto muito do Fábio Broto. Ele não trata a questão de acessibilidade, mas ele trata dos jogos cooperativos, que quando você vai ver, é a mesma coisa, é se juntar para juntos chegarmos a um objetivo maior, né? No começo do livro dele, ele fala, né, a função do clips, né? Tem até a função do clips, eu tenho até aqui, ó, que eu ia pegar para colocar aqui, ó. Você olha um pedacinho de arame aqui, ó, você não dá nada para esse clips. Você sabe qual que é a função do clips, Zé, Diego? Juntar. Juntar, unir as coisas, né? Unir as coisas. Então, às vezes, um simples clips, ele tem uma função maravilhosa, né? Então, o Fábio Broto é uma leitura bacana, tem vários jogos, brincadeiras cooperativas, é uma leitura que eu gosto. E de filme, nossa, de filme tem O Meu Nome é Rádio, que eu sou apaixonado por esse filme. O Meu Nome é Rádio é uma história verídica, né? Esse filme é maravilhoso, que trata essa questão da inclusão, da aceitação. É um filme que eu recomendo para todo mundo. Meu Nome é Rádio, que é com o Cuba Júnior, né? Esse ator é maravilhoso também. Cuba Gooding Jr. Sensacional. Cuba Gooding Jr. Que homem. 2 palavras para ele. Mas agora, eu tenho várias histórias aí de aula, né? Vamos dizer assim. Dá para a gente falar até... Vamos pensar num grupo também, a gente falando de acessibilidade. A gente está como de tempo, Zé? Então, 5 minutos temos. Então, para ser bem rápido, nós vamos fazer o seguinte. O tema ele envolve muitas coisas, e eu vou trazer, que a gente sempre brinca com os convidados, que é aquelas perguntas escabrosas, o advogado do diabo, que é o seguinte, eu vou falando e eu vou tentar trazer algumas pinceladas de alguns temas que a gente não conseguiu abordar, que são muitas coisas. Então, por exemplo, responde para mim, pensando que eu sou um personagem agora, por favor, tá? Estou apenas representando. Olha só, por que eu vou pôr aquele gordinho? Foi no gol, o gordinho não corre. Que brincadeira é essa daí? O gordinho não pode participar, ele tem que ir para o lugar dele, que é não se mexer, porque é isso que ele gosta, de comer e não se mexer. E aí, tio Ícaro? Bom, tem coisas que a gente escuta, que a gente engole, né? Porque nós somos seres buscando a evolução, né? Ou então você faz o contrário, você fala, olha,
eu acho que você tem razão, você precisa ir para o gol. Não, mas eu falei para ir ele. Não, vai você. E aí você pega o gordinho e você dá uma função para ele que só ele pode fazer, entendeu? E aí o que acontece? Ele vai se sobressair, ele vai mostrar, e você vai mostrar para todo mundo que todo mundo pode, né? Por exemplo, enfim, o gordinho vai para o gol. Tá, coloca um cabo. Com certeza, se você for correr uma distância de 100 metros, com certeza vai ser difícil para ele. Mas vamos brincar de cabo de guerra? Será que ele não ganha na força? Aí, essa pessoa que falou, você põe, vamos lá, cabo de guerra, eu e você. Eu perdi. Você está vendo como o diferente é necessário? Você está vendo só como não é só no gol que ele serve, tudo mais? E assim a gente vai. Pode mandar outra. Então, assim, é o seguinte, eu não quero que esse seu filho, ele vai brincar com o brinquedo, o meu filho vai mexer com o brinquedo dele e vai pegar a doença que seu filho tem. Então, aí quando você falou meu filho, você está lidando com os pais, né? Então, é assim, se você está nesse ambiente, que você ouviu uma coisa dessa, o mais certo a fazer é você falar assim, olha, eu acho que você tem toda a razão. O meu filho, ele é tão superior que ele não dá para brincar com o seu. Retira, sabe? Porque tem coisas, meninos, que merece a nossa atenção e merece o debate. Agora, tem coisas, minha avó já dizia, né? Malhar em ferro frio, dar murro em ponta de faca. Para quê? Você percebeu. Se a pessoa chega com um discurso desse, você já percebe que não dá. Né? Então você fala assim, olha, eu acho que você tem razão, meu filho ele é muito especial para ficar perto do seu, muito obrigado, vem cá meninão, vamos brincar em outro lugar, deixa, tem coisas que deve passar, a gente não deve pegar pra gente não. É mais uma, Zé, vamos para o finalmente? Vamos para o finalmente. Poxa, que pena, eu falo demais, falo muito. Que bom, que bom. Mas é por isso que a gente traz convidados. Os convidados é justamente para fazer isso, porque se deixar eu e o Zé, a gente também fica falando sem parar. Então a gente traz convidado para a gente aprender a escutar, aprender com os convidados e os outros poderem ter a oportunidade, porque a nossa voz já são 44 episódios ouvindo, né? Nossa. Um ano, Poxa vida, um ano de podcast, hein? Já? Olha que bacana, parabéns. Um ano de podcast. Parabéns, show de bola. Que venham mais episódios e mais podcast. Amém. É isso? Game over por hoje? É só PP pessoal? Tem muita coisa, daria para falar muito, mas paramos por aqui. Nós temos aí, um minutinho. Meu Deus, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, tio Ícaro. Valeu de coração. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma ótima semana para todos nós. Acompanhe os nossos episódios, por favor, completos. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus também. E diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Vai